Este podcast tem o apoio da Ampromis e da ADP Fertilizantes Grupo Fertibéria. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas de agricultura. Eu sou Isabel Martins, da Vida Rural, e hoje vamos ter um podcast especial, gravado ao vivo no último Congresso do Milho, onde fomos desafiados a refletir sobre a importância da política agrícola comum na coesão. Uma conversa com o agricultor Luís Bolhão Martins, o eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral, João Pacheco, do Think Tank Europe, e Eduardo Diniz, do Gabinete de Planeamento e Políticas. Juntou-se a nós Ricardo Ramon, da DG Agri, que apresentou a proposta da Comissão para a PAC no quadro financeiro 2834, que antecedeu esta conversa. Ora, ouça. Boa tarde. Começar por agradecer à organização, à Ampromis, à AMPOC, este convite para aqui estar mais uma vez neste palco. É com muito gosto que aqui estou para discutirmos hoje um tema tão caro a todos como aqui a coesão e como é que a política agrícola comum pode ser de facto um instrumento de coesão para todos nós. Fazer só aqui uma síntese muito sintética, estamos a falar aqui de uma proposta que vai fundir num único fundo a tal parceria, o Fundo de Parceria Nacional e Regional, aquilo que era o FEAGA e o FEDER. Vamos ficar aqui com este ring fence, aquilo que está fechado, 7,43 mil milhões, certo? Para uma parceria que total poderá, nesta proposta, ser 32,47 mil milhões, se bem entendi, é disto que estamos a falar. Estamos a falar de uma proposta que vai estar alavancada a uma abordagem orçamental em envelopes nacionais, portanto essa também é aqui uma das novidades. Estamos a falar também de uma proposta que vai deixar fora deste envelope garantido o POSEI e o Programa Líder. Luís Bolhão Martins, vou começar por si. Penso que é importante começar pela visão do agricultor. O Luís representa a agricultura profissional, moderna, capacitada e tem ainda por cima uma visão de um agricultor que trabalha várias culturas, pecuária e até floresta, portanto, com uma visão muito diversificada daquilo que é a agricultura. E a começar por lhe pedir precisamente esta sua visão a esta proposta como agricultor. Muito bem, cumprimento a todos, desde fazemos um debate rico. Eu acho que o nosso representante da Comissão tem para já um desafio. Encontrou Portugal num estado em que permite fazer um ensaio de como é que a nova PAC se aplicaria a este problema gravíssimo que temos de recuperação do potencial produtivo, das infraestruturas, do rendimento das pessoas. O que é que esta nova PAC é capaz de fazer por isto, não é? Portanto, é de facto um teste para perceber. Enfim, o que nos traz aqui é a coesão, não é? Portanto, como é que a PAC é um instrumento de coesão? Acho que sim, que a PAC é um instrumento de coesão, quer ao nível dos Estados-membros, quer dentro dos Estados-membros. Portugal tem imensas desigualdades de território e de rendimentos, portanto a PAC poderá funcionar muitíssimo bem ao corrigir determinadas assimetrias, não as vai corrigir todas, isso são problemas históricos que nós temos de fomentar essas assimetrias. Nós investimos tudo num lado e deixamos tudo por investir no outro, e isso cada vez agrava mais o problema. Se a agricultura é de facto uma atividade económica, talvez a que melhor tem, a que mais capacidade tem para ficar em determinado sítio muito desfavorecido e relançar a economia através, portanto, da produção, através da agroindústria, através do turismo, através do agroturismo, etc., seguramente que é quem mais próximo está de poder resolver uma pequena parte do problema. Mas tudo isto tem oportunidades. Se nós deixamos sair o resto das pessoas que estão em 70% do território português, temos um problema enormíssimo. Enquanto se conseguirmos cativar alguns atores locais, teremos o problema mais resolvido. Ou pelo menos daremos passos no sentido da resolução do problema. Portanto, eu acho que sim, que a política agrícola é um instrumento importante e que poderá resolver parte dos problemas. Precisa de ser muito bem aplicada. E isto que foi hoje aqui apresentado e que eu tentei estudar um bocadinho durante os 2 ou 3 últimos dias, assusta-me pela complexidade e pela mudança relativamente a modelos anteriores. Quer dizer, há uma reviravolta e depois temos que ter uma administração em Portugal
capaz de, enfim, assumir, implementar, transpor para a situação portuguesa tudo o que estamos aí a ver. Eu, sinceramente, na maioria dos itens, não consigo medir as vantagens ou a modernização que esta política, isto que agora nos é apresentado, pode trazer. Enfim, mas eu sou positivo, acho que já vou com a minha idade, com a minha experiência, o pai na quinta reforma da política agrícola comum, e tudo pareceu sempre pior e depois veio-se a melhorar e a tornar mais acessível. Mas a administração portuguesa, e está aqui o Eduardo, tem de facto aqui um repto valentíssimo, primeiro de contrariar determinado tipo de situações anti-Portugal e depois de procurar adaptá-las bem às nossas necessidades e de conseguir ir de encontro ao que é os interesses dos agricultores e ao que é a política agrícola portuguesa. É um desafio relativamente grande, não sei se eu estou a equacionar completamente bem, mas eu por enquanto ainda vejo o Ministério da Agricultura como o intérprete destas coisas todas. Enfim, dentro deste esquema também, vou dizer, quer dizer, é uma pessoa de bem com certeza que construiu este esquema, porque pressupõe de facto que o entendimento é um Estado que se atinge com facilidade. Esta história da parceria para 70% dos fundos ou para 71% dos fundos é uma história difícil em que a experiência portuguesa não tem grandes factos positivos a realçar. O mais recente é o PRR, em que foi decidido no mesmo modelo e a agricultura ficou, enfim, muito mal provida, enfim, por razões que eu também não sei explicar completamente, mas suponho que não se entenderam completamente nas prioridades e a agricultura ficou numa prioridade relegada para o lugar secundário e, como tal, não teve direito a tanto dinheiro. Depois, chegamos às medidas de aplicação, é aquilo que os agricultores mais gostam de falar, não é? Mas que eu julgo que nesta fase nem sequer será o mais importante. Mas eu acho que temos que dar bons nomes às coisas para elas serem... Esta política tem que ser mais aceitável, tem que ser uma política mais de futuro. Uma pessoa chamar logo ao pagamento de apoio ao rendimento, ou apoio ao rendimento, apoio decrescente ao rendimento por superfície, é um nome mau, não é? Portanto, ninguém gosta de ter este nome, não é? Por outro lado, quer degressividade, quer capping, nos dias em que vivemos, são normalmente inimigos de competitividade, escala, dimensão, melhor performance, melhores resultados. Este modelo de tão grande, a partir de 20 mil euros, a pessoa começa a perder. Este modelo de tão grande corte, à medida que os apoios vão crescendo, é um apoio que está fora de sítio. Quer dizer, hoje em dia a gente quer uma Europa competitiva, a gente quer uma Europa que produza. Enfim, eu suponho que isto demorou 1 ano ou 2 anos a congeminar, ainda não havia tantas tensões deste género, mas este é de facto o grande problema. Isto é para começar, não é? Portanto, eu gostava que depois me fosse dada a nova... Queria só, talvez fizesse sentido desenvolvermos um pouco mais esta questão do capping que estava a falar, não é? Portanto, os tetos aos apoios, que de facto é uma mudança significativa, não é? Porque agora temos aqui um teto de 100 mil... Já havia capping. Sim, já vínhamos nessa política. Tinha um contrapeso que era o peso da empresa agrícola, do empresário agrícola, no emprego, etc. E isso pesava, quer dizer, uma pessoa que empregava pessoas, relativamente a um que não empregava, era menos plafonado, não é? Pronto, e agora isso desapareceu. Desaparece. Desta proposta, desapareceu. Muito bem. Paulo Nascimento Cabral, passava agora para si, fazendo aqui um bocadinho de resumo do que o Luís Bilhão Martins nos diz. O Richard Ramon apresentou-nos aqui uma visão de proposta da PAC que pretende ser simplificada, que pretende ser justa, ser moderna e sustentável, e depois as preocupações que o setor vê, e até lendo aqui um bocadinho o que o Luís Bilhão Martins estava a dizer,
é que vê risco, vê desfragmentação, não é? Nesta proposta, desmantelamento quase daquilo que é uma política. Eu costumo brincar, e até penso que comentei com alguns de vós, que nós tínhamos uma PAC e agora parece que temos só uma PA, não é? Porque deixámos cair o C do comum. E este comum que é comum é aquilo que nos vai levar à coesão, não é? Que é o tema que nos une hoje aqui neste congresso. E, portanto, perguntar-lhe também, como eurodeputado, que representa uma região periférica também, portanto, para si há aqui temas que lhe são muito caros, também como é que vê esta dicotomia entre aquilo que a Comissão propõe e a leitura que o setor faz? Muito bem, muito obrigado pelo convite, cumprimentar obviamente aqui os colegas do painel e a quem nos assiste. Eu quero ser simpático, mas não posso deixar de ser verdadeiro, e esta proposta foi um desastre. Eu agradeço muito à Comissão e a forma como apresentou. Obviamente que todos nós estávamos com grande expectativa por esta reforma da política agrícola comum, mas penso que foi uma proposta demasiado disruptiva para os tempos que nós estamos a atravessar. Nós neste momento temos tensões geopolíticas, temos dificuldades ao nível da segurança e defesa europeias, temos dificuldade em compreender o setor agrícola como um pilar essencial da segurança e defesa europeias, porque comida na mesa dos europeus é o primeiro passo para a segurança e defesa europeias, e por isso nós temos defendido muito isto no Parlamento Europeu. E depois aparece-nos aqui uma proposta que retira o comum da política agrícola, retira aquilo que é o valor acrescentado europeu, atribui mais responsabilidades aos Estados-membros e atribui, neste caso também, a obrigação de complementar os fundos existentes com o orçamento nacional. Ora, eu acrescentaria a questão do capping e a degressividade, que nós, por exemplo, quem recebe acima de 50 mil até 75 mil euros tem um corte de 75% nos seus apoios. De 20 a 50 mil são 25%. Portanto, isto é sem esquecer que depois estes apoios são todos taxados ao nível do IRS quando os agricultores fazem, e mesmo a questão do apoio à instalação de jovens agricultores também são alvo de impostos. Portanto, tudo isto mostra que há aqui um desfazamento entre aquilo que é uma realidade que nós estamos a atravessar, que o setor agrícola atravessa, e aquilo que é uma elaboração de uma legislação que é feita às vezes muito distante. Mas eu estava a dizer essa questão de nós tirarmos um comum à PAC, porque de facto passamos a ter 27 pequenas políticas agrícolas nacionais. E a PAC é de facto uma política fundacional da União Europeia. Quando falamos da degressividade, quando falamos, por exemplo, da renovação geracional, em que, no caso português, a média de idade dos agricultores são 64 anos, a nível europeu são 57, e depois nós incluímos nesta proposta que, a partir do momento em que o agricultor atinge a idade da reforma, deixa de estar elegível a apoios da PAC, isto mostra claramente que não é um incentivo à continuação da atividade. No tempo em que nós estamos, nós precisamos de mais agricultores, novos, menos novos, mas precisamos de mais agricultores, porque precisamos de produzir mais. Porquê é que eu digo que isto também é uma proposta completamente ao lado, neste caso, daquilo que nós esperávamos? Primeiro, porque não fosse a enorme pressão que o setor agrícola fez, e eu aí agradeço a todos os agricultores europeus e portugueses, não teríamos as duas cartas corretivas da Presidente da Comissão Europeia a introduzir a meta rural, os tais 10% que foi aqui explicado, e não teríamos também a possibilidade para aprovarmos aqui ao nível do Conselho o Mercosul, não teríamos a possibilidade de antecipar os 45 mil milhões de euros que estavam, obviamente, adstritos à revisão intercalar da política agrícola comum. Mas se não fossem essas duas cartas, que vieram minimizar um bocadinho o dano, nós temos neste momento aquilo que é o fim da estrutura dos dois pilares. E a Comissão Europeia pensou, e permita-me e corrija-me se eu estiver enganado, pensou, bom, vamos salvaguardar o rendimento dos agricultores e o resto vamos pôr o Estado-membro a competir, a fazer competição entre setores. Porque a agricultura vai ter que ir competir com a coesão, vai ter que ir competir com as pescas e vice-versa para ter mais rendimento. Isto coloca-nos um problema de competitividade ao nível europeu e de level playing field. Então, se Portugal apostar mais na agricultura do que Espanha, e em teoria será o contrário, será a Espanha que tem muito mais capacidade financeira, neste caso pela dimensão, é apostar mais na agricultura, nós teremos aqui o nosso vizinho, pode ser aqui uma, eu não diria uma ameaça, mas que pode criar aqui uma grave destruição do mercado. E isto não pode acontecer num momento em que nós precisamos de reforçar a política agrícola comum, o C de comum da política agrícola.
Na mesma linha, também, cada vez que eu vejo uma apresentação da Comissão, vejo pontos diferentes. A última vez que foi apresentado, nós tínhamos o POSEI presente, fora dos planos nacionais e regionais de parceria, aliás, fora do Ring Fence para a agricultura. Desta vez já nem parece POSEI, parece medidas de apoio às regiões ultraperiféricas, uma coisa um bocadinho abstrata. E por isso é que nós não percebemos qual é que é a lógica de nós termos planos nacionais e regionais de parceria, quando não há obrigatoriedade, por exemplo, dos Estados-membros consultarem as suas regiões ou as atividades mais locais para a elaboração destes planos. E o próprio regulamento que está lá presente refere que pode haver uma consulta, não obrigatoriamente essa consulta, nem um mecanismo que o faça prever. E isto para nós também faz toda a diferença, porque uma PAC que quer ser europeia tem que também garantir que ninguém fica para trás. E estes planos nacionais e regionais de parceria, que envolve coesão, pescas, agricultura, têm que ter este princípio de desenvolvimento integral do nosso território. O que nós temos também tentado fazer no Parlamento Europeu é retirar, e aqui também lamento que, por exemplo, da Comissão Europeia esteja aqui a duas vozes, porque a Presidente da Comissão elaborou 2 cartas a defender aqui uma melhoria da proposta inicial, mas depois, ainda ao nível técnico, não temos isto nos regulamentos. Mas nós estamos a fazer no Parlamento Europeu é garantir que mais artigos da PAC saiam destes planos nacionais e regionais de parceria para o fundo próprio da PAC e ter este fundo completamente autónomo e não incluído num plano nacional e regional de parceria. Nós precisamos de separar a PAC, dada a importância que a PAC tem. Garantir financiamento adequado, garantir que seja o regulamento da PAC a regular, passa a expressão, toda a atividade agrícola na União Europeia, para que estes planos de parceria se foquem mais na coesão do que propriamente naquilo que é a PAC. Mas termino só com esta nota. Não é bom quando nós atribuímos aos Estados-membros responsabilidade ou ónus de fazer escolhas que vão colocar setores contra setores. Isto não é bom e não é um bom sinal de Bruxelas. E nós tudo faremos no Parlamento Europeu para evitar isto, para garantir que há de facto apoios concretos aos nossos agricultores, garantirmos que este pilar da segurança e defesa europeias vai ser consolidado e também garantirmos que não vamos perder o comum nessa política agrícola. Muito bem, muito obrigada, Paulo. João Pacheco, agora eu falava consigo. Eu sei que tem aqui uma dúvida metódica muito grande, que tem a ver como é que se vai fazer a ligação entre estas diferentes propostas e os fundos disponíveis, não é? Como é que isto vai acontecer? Essencialmente, essa é a grande dúvida que paira, não é? Exatamente, é a grande dúvida que paira, e queria começar por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente hoje e dizer a seguir que não vou repetir o que foi dito por quem me precedeu. Senhor Deputado, estou inteiramente de acordo com o que disse. Portanto, não vou repetir, vou talvez alargar um bocadinho a sua análise a certos pontos muito específicos, mas o que disse é correto. Há, em primeiro lugar, uma diminuição brutal dos recursos que foram disponibilizados para a política agrícola comum. Falando a nível global, nós antes tínhamos cerca de 400 mil milhões de euros e a proposta inicial da Comissão é de 300 mil milhões de euros. Se nós descontarmos a inflação, ainda ficamos pior. Depois, como disse muito bem o Sr. Deputado, houve uma reação muito forte dos agricultores, dos parlamentares, do Parlamento Europeu, que suscitou, que resultou em 2 cartas da Presidente von der Leyen que aumentam, teoricamente, a disponibilidade de recursos para a agricultura em mais ou menos 90 mil milhões de euros, aproximando-se então do valor que estava disponível no período que ainda está em vigor. Mas atenção, esses 90 mil milhões a mais vão estar em concorrência com outras políticas. E políticas extremamente importantes, não há qualquer dúvida em relação a isso. Como, por exemplo, em Portugal, a política de coesão. Portanto, o Ministro da Agricultura que estiver em funções vai pôr aqui o meu caro amigo à minha esquerda em concorrência com outros departamentos do Estado e vai pôr sob pressão as organizações de agricultores, que vão ter que se bater também para terem uma distribuição de recursos que seja o mais favorável possível. Mas uma coisa é certa, desses 100 mil milhões, para Portugal seriam mais cerca de 3 mil
milhões, teoricamente até poderia ser quase 5 mil milhões, não vai ter a agricultura, com certeza, acesso a 100%. Vai ter muito menos. Portanto, temos esse problema. E temos o outro problema, é que se os Estados-membros decidirem como é que vão distribuir os recursos dentro da agricultura, vamos ter várias políticas agrícolas e, como disse muito bem Isabel, o SECAI, vamos ter mais uma PAC, uma PAC. Se olharmos, e eu queria olhar um bocadinho mais para a proposta nos seus elementos mais detalhados, há um elemento que é muito importante. Já foi dito aqui que há uma parte fora dos 300 mil milhões que está em concorrência. O POSEI, as regiões ultraperiféricas vão estar em concorrência, que é uma coisa absolutamente extraordinária. O IDER está em concorrência. Muito bem ou muito mal. Mas, dentro dos 300 mil milhões, só uma parte é que é financiada a 100% pelo orçamento comunitário. Essa parte financiada a 100% é a das ajudas diretas, que tem agora esse nome rebarbativo, e eu estou perfeitamente de acordo consigo, o Isabel Martins, que indica mal, dá um sinal errado sobre a evolução da política de ajuda ao rendimento, mas é isso, são as ajudas ligadas e são as ajudas aos pequenos agricultores. Tudo o resto terá que ser cofinanciado. Ora, nós temos que nos posicionar um pouco no futuro e nos riscos que podemos incorrer. E numa situação em que haja pressão sobre os orçamentos nacionais, coisa que infelizmente o nosso país não é estranho e que neste momento uma boa parte da Europa não é estranha, haverá interesse, sobretudo dos Ministérios das Finanças, de, pondo o mínimo possível de recursos nacionais, extrair o máximo possível de recursos financeiros europeus. Isso agora é possível com a proposta da Comissão mais facilmente, porque a Comissão diz que as ajudas diretas devem ficar entre 130 e 240 euros por hectare. Portugal está ligeiramente abaixo, está quase nos 130, mas uma maneira simples de maximizar as transferências da Comissão Europeia, dos fundos europeus, seria de aumentar a ajuda por hectare e diminuir as ajudas ao resto. Muito simples. Portanto, o risco está aí. E isso a mim é uma coisa que me preocupa, porque eu penso que uma das ajudas mais importantes que devem ser dadas aos agricultores em Portugal, e não só em Portugal, em toda a Europa, é a ajuda ao investimento. Um dos grandes problemas que a agricultura europeia tem, não é só o problema, muitas vezes, da dimensão, é um problema de competitividade, de produtividade. E esse problema só se resolve com o investimento. E o investimento também é essencial para responder aos desafios climáticos. Portanto, voltando aqui atrás, sem investimento ou com pouco investimento, temos uma agricultura que é mais fraca, que continua fraquejando. E esta proposta da Comissão não dá a mínima garantia de que esse problema seja atacado e que essa visão estratégica que falta a esta proposta seja uma visão estratégica que sirva o futuro da agricultura europeia. Muito bem, muito obrigada, João Pacheco. Eduardo Inês, acomodando aqui um bocadinho toda esta visão, e uma vez que vamos entrar agora na fase da negociação, não é? O que é que nós podemos trazer para a negociação, juntar aqui à visão também da política nacional para contornar aqui estes riscos? Eu começo por agradecer o convite à Belmes e também cumprimentar aqui os meus colegas de painel. Eu já não sei se vou comentar a apresentação do Ricardo Ramon, se aqui os comentários que já foram ditos, mas a negociação já começou, quer dizer, desde julho do ano passado, quando a proposta apareceu, e até um pouco antes, a questão da criação do ring fencing resulta até de uma pré-negociação do que a Comissão veio a apresentar. Mas desde aí foram feitos, durante a presidência dinamarquesa, que terminou em dezembro do ano passado, dezenas de grupos de trabalho para ver artigo a artigo estas propostas que foram agora apresentadas e estamos em plena negociação ainda. Da parte de Portugal e da orientação política também que foi dada e do que o Ministro da Agricultura tem representado no Conselho de Ministros da Agricultura, nós temos uma posição que eu diria que esta proposta
é desequilibrada a 3 níveis. O modelo que é proposto, o financiamento e já agora acrescentaria um terceiro, que é o processo. O processo, como esta proposta foi feito, é muito estranho comparando com os 2 últimos quadros financeiros plurianuais. Nos 2 últimos quadros financeiros e tradicionalmente nos quadros financeiros plurianuais foram muito mais participados das propostas quando eram apresentados montantes, só depois é que eram distribuídos pelos Estados-membros e só depois é que vinham os regulamentos setoriais. Nesta proposta veio tudo ao mesmo tempo e foi feito, digamos assim, num inner circle à volta da Presidente da Comissão Europeia e da Direção-Geral do Orçamento, a DG Budget. E, portanto, mesmo os outros serviços tinham muito pouco conhecimento do que veio a ser apresentado. E, portanto, essa forma de processo não foi uma forma de processo muito colaborativa, que era normal apresentar nestas negociações dos quadros financeiros plurianuais. E limitou muito a partir do momento em que nós apresentamos logo um pacote por Estado-membro financeiro, é quase impossível começar a dizer quem já tem fixado nos papéis um número de financiamento, como é que ele agora o vai reduzir para aumentar outro Estado-membro. Mas eu ponho aqui, nós estamos, e bem, a concentrar-nos muito no plano de parceria e nos fundos que foram juntos, mas a proposta o que traz, antes de mais nada, é uma redução da PAC e da coesão, ou seja, traz uma redução dos fundos de gestão partilhada, dos fundos em que há envelopes para os Estados-membros, dos fundos em que os Estados-membros também ditam regras e co-participam com as instituições europeias, e há um acréscimo e uma maior importância dos fundos de gestão centralizada. A criação do Fundo Europeu para a Competitividade, onde está o Horizon, por exemplo, cresce muitíssimo, mas as aprovações desses projetos que venham àquele fundo são de gestão absolutamente centralizada na Comissão, sem participação dos Estados-membros, sem participação de outras instituições. E, portanto, mesmo nós adivinhamos uma tensão entre os colegas da Agricultura e da Coesão em cada um dos Estados-membros, mas eu acho que o primeiro problema é uma discussão que deveria haver entre os fundos de gestão partilhada e os fundos de gestão centralizada. Porque nós achamos que há pouco dinheiro na PAC e na coesão, se calhar, antes de mais, devia-se corrigir também parte dessa questão. Descendo agora aos planos de parceria, quer dizer, a junção, por muito que seja vendido num sentido de uma maior integração, de uma maior flexibilidade entre os fundos, que eu até acredito, num ponto de vista para a DG Budget, seja verdade, não é? Porque tem menos rúbricas para gerir. Do ponto de vista material, é a melhor forma de reduzir os montantes a estas políticas. Porque nesta componente de parte comum, que nós dizemos que a agricultura tem um montante mínimo, mas pode lá ir, diz-se aos agricultores, não se preocupem que vocês vão ter mais orçamento, vão uma parte comum. E para os colegas da coesão, dizem, não, vocês na prática, a parte comum é vossa. E portanto, isso não é uma boa maneira de criar expectativas a todas estas áreas. E depois com uma diluição total, e como acabou de dizer o João, da questão dos elementos coral que desapareceu. E portanto, o ring-fencing da agricultura não deixa de ser um ponto positivo dentro desta proposta, representa pouco e, portanto, o pacote de parceria juntando a coesão e a agricultura, Portugal é o segundo país, ou terceiro, que tem o maior corte, e na agricultura o corte é grande, entre 10% em termos nominais ou 20% em termos constantes, e portanto é um corte importante, e esse corte, a própria, como também já disseram aqui os meus colegas, com as manifestações dos agricultores e não só, quando são estas duas cartas da Comissão Europeia que vêm, de certa forma, a potenciar a correção do que aconteceu à agricultura e ao rural, eu acho que é desde logo um reconhecimento da própria Comissão Europeia que a proposta é desequilibrada. E, portanto, nós temos os 10% do chamado target rural, que para Portugal representará mais ou menos 2,4 mil milhões de euros, o ring-fencing são 7,4, e temos agora, depois, nas questões do Mercosul, uma possibilidade de antecipação de uns fundos que reforçará também, caso os Estados-membros o desejem, não é obrigatório, 2,5 mil milhões de euros para Portugal. E, portanto, é para o rural é um conceito amplo,
não é necessariamente, desenvolvimento rural não é necessariamente agricultura. Na questão do Mercosul diz explicitamente que é agricultura e rural, mas passa por uma opção do Estado-membro. Mas lá está, esta tensão entre as duas áreas, agricultura e coesão, se os 2.4 mais 2.5 viessem reforçar o ring fencing que já existe para a agricultura, representaria nos nossos colegas da coesão um corte de 33%. Pronto, não sei, quer dizer, não é preciso ser adivinho que isto não é muito fácil. Num país em que 2/3 dos fundos vão para a coesão, 1/3 vai para a PAC. E, portanto, esta tensão artificial que se está aqui a criar é um problema grande. E, portanto, o primeiro problema para mim é o modelo. O modelo é errado. Já aqui disseram várias vezes a questão dos cofinanciamentos. Não existem tetos de cofinanciamento de uma série de medidas. Há medidas que podem ser utilizadas com muito mais dinheiro do que outras e, portanto, o caráter comum é perdido. E, portanto, o modelo é, a meu ver, dos maiores problemas. O segundo problema é a questão do financiamento e também, ao nível dos instrumentos, embora haja questões que possam ser consideradas positivas, o ring fencing é positivo, o acréscimo da reserva de crise é positivo, a questão do incentivo nas medidas agroambientais é positivo, mas depois, nos pagamentos diretos, como nós vimos, é uma grande confusão. Já vamos falar um pouco mais, se calhar, na parte positiva, não é? Que também há aqui desta proposta. E antes de entrar, muito rapidamente, muito rapidamente, porque fala-se muitas oportunidades e ao estar junto pode potenciar certo tipo de investimentos de uma forma mais facilitada. Nós temos já grande parte da agroindústria é apoiada pelo FEDER e nós temos o exemplo do Balqueva, que não foi por os fundos estarem separados que ele não se fez. E, portanto, acho que é um equívoco estarem a dizer pelos fundos estão separados, não se podem fazer investimentos importantes a esse nível. Muito bem. Ramón, ¿quieres contestar? Hay mucho para contestar, ¿verdad? Gracias por este debate, debate constructivo. Sabemos, como en todas las propuestas de la Comisión, cuando hay una reforma, sabemos pues, que el proceso para digerirla, ¿no? Y que las dificultades del cambio pues bueno, generan incertidumbres y grandes dudas, y la verdad es que agradecemos las distintas visiones y esperamos, bueno, y esto es una cosa que también me gusta aclarar, ahora la negociación, como explicaban los compañeros, ha empezado, y el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros, pues tienen la posibilidad de mejorar lo que consideren que no funciona. La Comisión pone una propuesta y el Consejo y el Parlamento pues va a decidir, Y esperemos que lo que se pueda mejorar se mejore, Y ahí pues todos estaremos contentos. Si conseguís más dinero y conseguís mejorar la propuesta, pues la Comisión obviamente lo va a apoyar. Una observación importante que creo que que tenemos que hacer es, ¿no? Bueno, en primer lugar, los fondos, ¿no? Los fondos del presupuesto europeo, el dinero europeo no cae del cielo. El dinero europeo no es lluvia. El dinero europeo es dinero que los 27 ministerios de finanzas pagan a Bruselas, a la Comisión Europea, y después la Comisión Europea pues organiza el presupuesto europeo. Yo creo que aquí hay un debate importante, ¿no? Y es un debate que supera la Comisión, y que es un debate político sobre el proyecto europeo, ¿no? Bueno, están los 27 Estados miembros dispuestos a ampliar el presupuesto europeo, como todos nos gustaría. Este es el gran debate de fondo, ¿no? Desgraciadamente, se ha podido aumentar un poquito para pagar el gasto de los Next Generation, la deuda que teníamos, pero el resto de políticas pues hemos quedado como, desgraciadamente, pues estamos como estamos, y no es más como nos hubiera gustado a todos. Pensamos que en este contexto, insisto, donde son los estados, los ministerios, los 27 países que deberían, si quieren, y aún pueden aumentar este presupuesto europeo, esto es así. Y entonces tenemos que trabajar con este presupuesto. Es cierto que hay partidas que aumentan, como habéis dicho, ¿no? Y que la competitividad aumenta, ¿no? ¿Por qué? Porque es una prioridad europea, es una prioridad, y es una prioridad donde la agricultura forma parte de la competitividad europea. Yo creo que esta es una novedad que no podemos dejar pasar. El hecho que hay un Fondo Europeo de Competitividad nuevo, con nuevos fondos, y la agricultura europea
va a poder beneficiarse de estos fondos, no solo la agricultura, también la agroindustria y otros sectores. ¿Qué pasa? Cuando pasamos a un nivel, ¿no? Y aquí ¿no? y veo en la discusión, ¿no? y la verdad es que agradezco la discusión honesta, donde tenemos este miedo, este miedo a confrontar políticas, ¿no? A enfrentar cohesión con agricultura. Cuando tenemos objetivos que en muchos ámbitos son muy similares. Y cuando vamos a nivel de proyecto concreto, tenemos muchos proyectos que son compatibles y que, como habéis dicho, hay proyectos importantes que se han hecho con fondos de cohesión que han beneficiado a la agricultura, ¿no? Y yo creo que ahora tenemos una oportunidad, yo creo que un país como Portugal y en España, en el sur de Europa, donde pues conocemos bien las políticas de cohesión y les hemos sacado provecho, ahora es un momento de reflexionar de un modo coherente y estratégico, cómo podemos optimizar estos fondos de un modo que no opongamos políticas, sino al contrario, que saquemos el mejor para todos, ¿no? Y de ahí la importancia estratégica. Y ahí es un tema que no es un tema burocrático de departamento, ministerio de Agricultura, Ministerio de Cohesión. No. Es un tema estratégico de país, ¿no? ¿Qué prioridades tenemos? Y claramente habrá ámbitos estratégicos, ¿no? Como por ejemplo, pues el regadío, ¿no? O la gestión del agua, donde claramente pues tendremos unos fondos y estos fondos pues van a beneficiar la agricultura. Que le llames cohesión o le llames PAC es el viejo lenguaje, ya no es el nuevo, ¿no? Tenemos que pensar en unos proyectos estratégicos, unas prioridades, y ahí la agricultura pensamos que se va a poder beneficiar mucho, probablemente más que en el futuro. Insisto, hoy en día tenemos 3, 4 fondos que muchas veces van y tienen un mismo objetivo. Y ahora el Estado, las administraciones, tenemos que hacer un esfuerzo. De hecho, lo que comentaba pues, el compañero Eduardo, ¿no? Él hablaba de la comisión, de GEAGRI, DigiBudge, tal. Esto pasará en todas las administraciones, el gobierno portugués y las regiones y todo. Tendremos, y el Parlamento Europeo, entre las comisiones, pues tenemos que hablar más entre todos. Y no es un tema de lucha, es un tema de intentar conseguir cuál es la mejor línea estratégica y encontrar lo mejor para nuestros agricultores y nuestros ciudadanos. Gracias, Ramón. El tiempo se marcha. Entonces, Luís Guilherme Martins, queria voltar assim novamente para dissecarmos aqui um pouco mais aqui algumas questões. E porque estamos aqui num congresso do milho, tentar talvez agora falar um pouco também desta cultura neste âmbito, e sei também que está preocupado com a questão da vinha, não é? Que está aqui um bocadinho de fora, mas gostava de ouvi-lo falar aqui em alguns pontos mais específicos. Vamos àquilo que me preocupa mais e que diz respeito a esta sala. Não se vê na proposta da Comissão uma única referência a organizações de produtores. Não há. Diz que há discriminação, pode haver discriminações positivas para imensas coisas, desde regiões desfavorecidas, a mulheres, a discriminações negativas a pessoas mais velhas, isso também parece, não é? Que é uma coisa que incomoda, até porque eu vou ser discriminado, não é? Portanto, eu vou deixar de poder receber apoios da política agrícola comum. Quer dizer, quando a Europa está com um problema de abandono de zonas rurais, quer dizer, castigam, enfim, algum capital, não é? Portanto, os velhinhos, não, enfim, perdem algumas dificuldades, mas ganham outras, sabem mais. Mas, de facto, as organizações de produtores, que eu acho um elemento fulcral de pôr em prática uma política agrícola comum nos dias de hoje, em que tudo ficou mais complexo, em que a dimensão é necessariamente maior, não tem a mínima referência. Vou dizer muito mais, portanto, estamos, julgo que no 16º Congresso do Milho, não havia Congresso do Milho sem organizações de produtores de milho, que são de facto a base desta associação e a base da cultura do milho em Portugal. Não, reparei que eu não sei como é que se chamam, intervenções setoriais, não é? Que são as frutas e legumes, são o azeite, e era a vinha, não é? Desapareceu a vinha de referências, não está. Portanto, em tudo o que eu li até agora, não é? Portanto, mas pronto, então os textos vêm amputados de uma maneira que uma pessoa queira estudar e a perceber-se não vai. E basicamente, portanto,
Era isto que eu Era um queria bocadinho dizer. por aí, não é? Dessas omissões, não é? Que, Há imensas omissões e Pois. confusões e até contradições entre textos, embora os textos não sejam todos da Comissão, não é? Portanto, Certo. Paulo Nascimento Cabral, voltava a si também, para tentar perceber também que nem tudo nesta proposta é omisso ou é um risco. Onde é que vê aqui pontos positivos? Não, eu penso que a parte positiva o Eduardo Diniz já referiu, a questão da reserva agrícola, que aumentou substancialmente, quase mais 50%, e nós, nos tempos que correm, sabemos bem a necessidade, e o governo português já fez esse pedido de ativação da reserva agrícola, mas que é insuficiente, são 450 milhões de euros por ano, e sei que também a França também já pediu, portanto vai ser muito difícil nós temos aqui os 450, portanto se tivermos alguma parte, já é uma grande vitória do governo português. Mas o que é positivo? Eu diria, também penso que o Ramon referiu este aspecto, é a possibilidade de nós termos também um pilar agrícola no Fundo da Competitividade, que é de facto um grande fundo. Eu sou o relator para a Comissão de Desenvolvimento Regional do Partido Popular Europeu, o maior partido no Parlamento Europeu, e nós estamos a tentar puxar e fazer também ring-fence de algumas verbas para a questão agrícola, para bandeiras que aqui o Governo de Portugal tem defendido muito e o Sr. Ministro também tem defendido muito, desde logo a questão da resiliência hídrica, a questão do resseguro agrícola, também no horizonte Europa, a questão também da vacinação, do investimento em investigação em vacinas. Nós sabemos o que é que aconteceu também com a questão da língua azul aqui ao nível do nosso país. Portanto, há aqui estes aspectos que eu diria menos negativos naquilo que foi também em complemento ao que o Eduardo Nis disse. Mas gostaria só de dar uma nota muito rápida de dois outros pontos. Esta visão, esta visão menos positiva não é só minha. Aliás, há 2 dias nós tivemos o Tribunal de Contas Europeu a fazer a avaliação desta proposta de PAC. E é arrasador. A proposta, a avaliação do Tribunal de Contas Europeu diz mais confusão, mais burocracia, menos competitividade, menos previsibilidade, menos apoio aos agricultores, mais distorções de mercado. Portanto, não somos só nós já tínhamos percebido isto, mas felizmente o Tribunal de Contas também veio trazer esta visão e que é, no meu entender, um sinal de alerta para que nós agora possamos olhar para este documento e melhorá-lo o máximo possível, nós no Parlamento, com o Conselho, e a Comissão tenha também esta flexibilidade, e eu espero que tenham, para incluir estas que são as nossas, eu diria, defesa do setor. O dinheiro, é óbvio que o dinheiro é dos Estados-membros, não há dinheiro europeu, há a possibilidade de irmos buscar também algumas verbas aos recursos próprios, a União Europeia tem que apostar cada vez mais em recursos próprios, mas o que é certo é que já a proposta inicial da Comissão Europeia também já se baseia num montante que é esperançoso, não é real, já está a pedir aos Estados-membros que contribuam mais, e vamos ver se isto depois acontecerá ou não no Conselho e no Parlamento, mas basicamente temos que também considerar isto. E diria também só numa última análise, que é esta possibilidade que nós temos de nós estarmos a diminuir cada vez mais a relevância e o papel e o financiamento da agricultura, e tivemos aqui, eu diria, receio, mas eu iria um bocadinho mais longe, tivemos vergonha do setor agrícola e defender os agricultores em Bruxelas, nas instituições europeias. Acho que a Comissão Europeia, o Parlamento durante muito tempo, mas a Comissão Europeia teve muito medo e vergonha de defender o setor agrícola, e com isso foi introduzindo obrigações ambientais na PAC, e que cortou muito a nossa capacidade produtiva e aumentou aquelas que eram as nossas obrigações ambientais. E é por isso que eu já defendi também no Parlamento Europeu, nós devíamos parar para pensar, voltar à gênese da política agrícola comum, que é produzir alimentos de qualidade, de forma sustentável, a preços acessíveis para os europeus, e todos os outros serviços que os agricultores prestam ao ambiente devem ser remunerados por outra via, não pela PAC. Porque caso contrário nós estamos aqui enxertando a PAC com áreas que de facto são essenciais, que é a defesa ambiental, mas que ao mesmo tempo vão retirar cada vez mais capacidade, não só de remuneração aos agricultores, mas também capacidade de investimento. E quando nós tentamos fundir 400 programas em 16 ou 17 programas, nós corremos aqui riscos de tornar as coisas mais difíceis. E eu queria também reproduzir o que o Eduardo Diniz disse, não é pelo facto de existirem fundos separados e claramente definidos, que isto não levou a que não se fizessem investimentos essenciais, como é a questão do alqueire, essenciais para o nosso país e para noutros Estados-membros. E recordo só mais uma última questão. A política de coesão financia 16 Estados-membros, 15 a 16 Estados-membros. Não são 27 Estados-membros. A política de coesão financia diretamente 16 Estados-membros, têm benefícios para todos os Estados-membros da União Europeia. E quando se funda a coesão com o desenvolvimento rural,
que o desenvolvimento rural vai buscar, obviamente, e apoia 27 Estados-membros, nós estamos aqui a cometer um erro. Nós estamos a tratar por igual o que é efetivamente diferente. Há países que são de coesão, há países que há um grupo de amigos da coesão, há países que têm disparidades regionais que têm que ser atendidas. E não podemos olhar, e eu percebo a complementaridade dos fundos, mas não é substituição dos fundos, é complementaridade. Temos que apostar na coesão territorial. Eu estava a falar da digitalização no Congresso da Pecuária Extensiva, e dizia, temos que apostar agora na digitalização, na condução de tratores por satélite, etc. E é um senhor que me diz, olha, tem toda a razão, mas eu para fazer uma chamada telefónica tenho que subir ao monte lá da minha herdade, senão não consigo ter rede. Quer dizer, se nós ainda temos uma União Europeia que tem regiões que não têm conectividade, como é que nós já estamos a pensar fazer algo mais quando o básico não está resolvido? Portanto, a coesão é essencial e pode ser complementar ao desenvolvimento rural, mas nunca substituto. Muito bem. João Pacheco, também vi aqui alguns pontos positivos na proposta. Queria ouvi-lo falar um pouco sobre também este modelo proposto para a gestão de risco. Eu vou falar disso. Deixe-me só fazer 2 observações antes. A primeira observação foi-me suscitada pela intervenção aqui do Sr. Deputado, que é a observação sobre o caráter um pouco hipotético, não dizer muito hipotético, dos montantes globais que são propostos pela Comissão. E porquê? Porque a Comissão propõe 2, em português acho que são bilhões, trilhões de euros de financiamento para o período do quadro financeiro plurianual. Bom, só que a Comissão pede 2 coisas. Pede um esforço adicional financeiro de contribuição aos Estados-membros, e 2, sobreavalia as possibilidades de entrada de recursos através dos fundos próprios. Portanto, sobreestima os fundos próprios. É evidente que os países que são os contribuintes líquidos, os financiadores, sabem isso, este segundo ponto. E em relação ao primeiro ponto, há uma grande pressão que, quanto a mim, se vai traduzir de forma muito significativa para reduzir o orçamento. E quando países que antes eram contribuintes líquidos e que tinham interesse, por exemplo, no financiamento da PAC deixaram de o ter, o caso da França, desequilibra a balança negocial dentro do Conselho, mas está aqui alguém que eu estou a ver que conhece isso melhor que eu, desequilibra a situação a favor dos que são os contribuintes líquidos. Portanto, para resumir, todos os montantes que nós tivemos a discutir até aqui, até agora, são montantes teóricos. A realidade vai ser inferior. Para responder agora à sua pergunta, eu creio que, em relação à gestão de riscos, a proposta é tímida. Podia ir mais longe. Vou dar só um exemplo. Com os recursos disponíveis, por um lado, e por outro lado, com os riscos agravados a que nós fazemos face, e temos aqui o exemplo agora gritante do que sucedeu este ano em Portugal e também em Espanha, deveríamos ter, a nível europeu, um fundo de resseguro agrícola europeu. Um dos grandes problemas, eu trabalhei em seguros antes de trabalhar na Comissão Europeia, um dos grandes problemas que nós temos é que, para contratarmos uma pólice seguro, que cubra riscos catastróficos como este que nós tivemos este ano em Portugal, temos que ter por detrás fundos suficientes para pagar os sinistros no caso deles ocorrerem. E é esse fundo de resseguro europeu, quanto a mim, que faz muita falta na proposta e que talvez o Parlamento Europeu, talvez uma evolução da Comissão, e eu queria acreditar até que o próprio Comissário da Agricultura teria uma certa abertura em relação a essa ideia, de evoluir nesse sentido. Muito bem, obrigada por essa abordagem também. Eu, antes de lhe pedir, Eduardo, para comentar também esta questão dos resseguros e tentar perceber que hipótese é que temos na negociação de tornar isso uma realidade, voltando aqui um bocadinho à questão da gestão de risco e até olhando para o momento que estamos a viver, não é? De um ano com muitas intempéries e de excesso de água, não é? Que é uma coisa que raramente nos acontece a nós portugueses. Perceber um pouco como é que neste pacote nós podemos gerir a questão da água, não só do ponto de vista do armazenamento, da irrigação, mas também da drenagem, não é? E nós ainda hoje falávamos da importância das barragens para além do armazenamento, mas também como contenção de cheias, não é? E do seu papel também para esta gestão de crises desta envergadura.
perceber aqui um bocadinho como é que pode funcionar esta questão da água, da gestão inteligente da água, que eu penso que são muitas palavras do Sr. Ministro, não é? Como ele gosta de usar, nesta PAC. A questão da água é dos melhores exemplos de que esta proposta traz alguma insegurança para o planeamento e programação do futuro quadro. O ring fencing está destinado à agricultura, tem os pagamentos diretos e tem o investimento, só o investimento dentro da exploração agrícola e o investimento dentro da exploração florestal. Os investimentos na agroindústria, os investimentos em infraestruturas, nomeadamente regadio, não estão previstos dentro do ring fencing. Portanto, nós, se fechasse hoje a negociação, nós não saberíamos como apoiar o regadio à partida. Pronto, não sabemos onde é que ele está. Ele pode estar nesta parte comum dos planos de parceria ou, eventualmente, como já temos vindo a falar, no Fundo de Competitividade, haver uma janela, porque tem tudo a ver, o Fundo de Competitividade também tem questões de natureza ambiental e a competitividade, em termos de água, é inegável. E, portanto, o Ministro da Agricultura tem vindo a falar nestas questões no Conselho e era bom que houvesse um aperfeiçoamento da janela para a agricultura, para o que eu chamaria gestão inteligente da água, quer no que se diz respeito à irrigação, quer o que diz respeito à drenagem, que eu acho que interessa a todos os Estados-membros europeus. Mas isto para sublinhar este problema, a questão da gestão da água não é que esteja impedida de existir, mas à partida temos muita incerteza de onde é que ela pode ser colocada. Outra questão é do resseguro, também até foi uma proposta também de Portugal pelo Sr. Ministro de que fosse colocada, com soluções até do ponto de vista de financiamento, ao fim e ao cabo até podia não ser com dinheiro obrigatório, podia ser um adding room, quer dizer, além do orçamento, uma garantia para ver se promove um mercado de seguros, que é muito difícil fazer mercado de seguros, particularmente para estas questões recorrentes agora de catástrofes, e nós temos assistido em Portugal a uma diminuição da questão dos seguros e, portanto, essas matérias são importantes e dificilmente caberão nestes ring fencing que estão tão curtos e já estão dedicados às medidas que nós já conhecemos na política agrícola, e, portanto, isso era importante. Na questão do calendário também depois gostaria de falar. Há o calendário negocial, mas para todos os efeitos, para as coisas começarem a 1 de janeiro de 2028, vamos lá ver como é que corre, que todos os meus colegas, tivemos uma reunião recente, o Ramon também estava com os diretores-gerais, desde a Alemanha à Holanda a todos os Estados-membros, disseram que sem um período de transição, um programa destes é extraordinariamente complexo de avançar. Mas dito isto, nós temos a componente política que também é difícil de existir acordo, há muitas modificações que têm a ser introduzidas, já percebemos que no Conselho a alteração do modelo vai ser difícil, portanto temos uma grande crença no Parlamento Europeu que consiga fazer aquelas correções no modelo, e a data um pouco crítica é dezembro de 2026, ou seja, porque ou se consegue as questões macro-financeiras decidirem-se em dezembro de 26, ou depois é muito difícil, porque depois há eleições francesas e italianas e isto para um bocado, torna-se muito difícil fazer essa negociação. Doris, na prática significa que temos que correr. Não, mas isto não, é em termos políticos, estou a falar em termos políticos do ponto de vista do dinheiro. Pronto, mas se isso não estiver estabelecido, a certa altura para o processo. Do ponto de vista mais administrativo e nós começarmos a construir as medidas, há dois instrumentos para os fundos em geral. É o chamado semestre europeu, que faz as regras de condicionalidade aos desenhos dos planos de parceria, e para a agricultura em particular há uma carta de recomendações que vai começar a ser redigida nos próximos tempos e, portanto, a partir do próximo semestre estará-se em condições de dar o tiro de partida para o final do ano, digo eu, ou a meio do próximo semestre, de começar a haver um diálogo mais próximo de consulta e de co-construção do próximo programa, independentemente do processo político estar a avançar ao mesmo tempo, porque senão torna-se extraordinariamente complicado termos isto pronto a 1 de janeiro de 2028. E porque temos de ter noção, se isto não for alterado o modelo, a agricultura vai passar a ser um capítulo entre vários capítulos.
E como o plano é único, só há um plano a entregar à Comissão Europeia, tem que estar tudo pronto para nós conseguirmos entregar o dito plano de parceria. Não quer dizer, nós já sabemos quais é que são as intervenções possíveis que vêm no regulamento. Há esta negociação de passarem também artigos do NRP, do plano de parceria, para o regulamento da PAC, que politicamente também é importante, ou seja, aquilo que é discutido nos artigos que existem, parte das intervenções estava no regulamento do plano de parceria. Isso significa, em termos políticos, que a discussão não é feita do Conselho de Ministros da Agricultura, é feita no Conselho em que vai o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Isto tem importância política. E, portanto, um dos primeiros pontos, que foi o Parlamento Europeu que exigiu à Presidente von der Leyen, foi colocar uma série de artigos de regresso ao regulamento da PAC. E, portanto, temos este processo todo negocial em curso, mas o processo administrativo, ainda durante este ano, tem que começar a ser desenhado. Deixa-me só colocar aqui uma última questão, Eduardo. Creio que era o Luís Souto Barreiros, esta manhã, numa das mesas, que dizia que nós temos sempre uma tendência para nunca avaliar o que corre mal. Acho que ele estava a referir-se aos pagamentos, não é? Portanto, muito concretamente, às metodologias e tudo isso. Não tem a sensação que, quando estamos a partir para as negociações de um novo quadro, às vezes também nos falta, de facto, essa capacidade de análise perceber o que correu mal para acumular a mudança em função disso? Isso é importantíssimo ter dados para nós conseguirmos desenhar os programas. Mal ou bem, dentro deste plano do programa estratégico agora, tem uma parte muito, muito pesada de indicadores de resultado, indicadores de execução, que eu acho até uma pena que, quer dizer, o programa foi feito muito, todos os Estados-membros queixaram-se imenso do pouco tempo que houve no anterior quadro. Eu acho que devíamos ter consolidado os planos estratégicos durante mais um ciclo do que estar agora com experimentalismos para o futuro. E, portanto, todos esses indicadores, estes mecanismos mais baseados em indicadores de resultado, nós só vamos agora no segundo relatório da avaliação, acho que nos vão ajudar depois no futuro próximo para não ter só na questão meramente financeira, gastou ou não gastou, mas pronto, também quais os impactos que teve. Já volto a si, Paulo Nascimento Cabral, mas queria só ouvir o Luís Leão Martins, porque é sempre muitíssimo importante, se não decisivo, este olhar da agricultura para esta questão que estivemos aqui a falar, da questão da água, como é que ela se pode encaixar melhor nas suas diferentes vertentes, digamos assim, nesta questão da gestão de crise e nesta questão dos resseguros também. Portanto, a questão da água, empreendimentos públicos, portanto, empreendimentos de dimensão que transcendem a escala da exploração agrícola, necessariamente isto é do interesse de vários ministérios, até porque a água tende a ser cada vez mais multiusos, multiutilizações e não unicamente para regadio. Portanto, aqui está, e em países com necessidade de acudir em termos de regularização climática, ou com drenagem ou com água, mais importante isso se torna, e creio que em Portugal não tem sido assim. Cada barragem é projetada e demora 50 anos a executar, é mais ou menos, deve ser a média das barragens, tirando aquelas do princípio, não quer dizer nada, do princípio de Salazar, que foram uma data delas seguidas, o resto demora. Alqueva, não é? A primeira vez que se falou em Alqueva foi bem no terceiro plano de fomento, 1958, ficou pronta em 2002 ou 2003, o Pisão recente, fala-se também há imensos anos. Portanto, em Portugal tudo demora e perdem-se as oportunidades, mas isso é um assunto para quem tem responsabilidades de governo. Mas esse é um dos grandes problemas. Demora-se imenso tempo, perde-se a oportunidade, os pressupostos iniciais já não são válidos quando chega à decisão final. Isso acontece nas reformas da política agrícola comum e na implementação em Portugal. Eu suponho que a necessidade de regularizar a água por infraestruturas hidráulicas é um pacto de regime, tem que ser, não é? Portanto, enfim, a gente tem 60 ou 70 mil pessoas a gritar que valem pelos 9 ou 10 milhões de portugueses que são e a comandar este processo. Enfim, temos que arranjar se calhar a melhor maneira de comunicar, também nos faltará alguma coisa, mas isto é um problema gravíssimo, desinformação e a demagogia sobre aspectos fundamentais
para o desenvolvimento económico português. No tocante ao resseguro, eu não sei nada de seguros, mas é como tudo, não é? Portanto, quando a operação é muito grande, é preciso uma garantia por trás. E o resseguro é uma garantia. É uma garantia. Paulo Nascimento Cabral, só para terminarmos. Sim. Eu lembrei-me de mais um aspecto positivo. E neste caso não é da... Fez um esforço grande, mas conseguiu. Não é da proposta em si, mas tenho que enaltecer, temos um excelente Comissário Europeu da Agricultura. Isso de facto é verdade, tem sido muito sensível àqueles que são as nossas preocupações. Aproveitar também para cumprimentar o Sr. Ministro e terminaria também só com este último ponto. Não podemos agora ter, e é preciso aqui também a Comissão estar atenta a isto, que o mecanismo de controle da execução da PAC, dos fundos da PAC, temos que ter aqui uma alteração naqueles que são os indicadores de avaliação, porque o que acontece neste momento, apesar de nós olharmos para a PAC como mais competitividade, mais flexibilidade, mais rendimentos, etc., como foi apresentado aqui, apesar de nós discutirmos, o que é certo é que nos indicadores, depois do controle da execução dos fundos, nós temos ainda indicadores sociais, a questão da igualdade de género, a questão também ambiental, etc. E isto está desfasado daqui que é a proposta de reforma da PAC. Portanto, não faz sentido nós agora alterarmos e voltarmos atrás naquilo que é o objetivo da competitividade e não avaliarmos a questão da contribuição para a segurança alimentar, a questão da remuneração e ficarmos outra vez presos a estes indicadores que não são nada benéficos para aquilo que é o objetivo futuro da PAC. Muito bem, muito obrigada, Paulo. Ramón, para cerrar. Simplemente un mensaje. 2 minutos. 2 minutos. Un mensaje final. Desde la Comisión Europea estamos comprometidos en trabajar juntos con los estados, con los ministros, con el Parlamento, para tener una PAC fuerte, sólida, lista para el 2028. Sabemos que van a ser tiempos complicados, este año, 2 años, donde tendremos que trabajar de un modo muy, muy estrecho entre las distintas administraciones. Los tiempos son cortos, como decía Eduardo, pero pensamos que esta fase precisamente de interacción entre Comisión y Estados va a ser muy importante, las recomendaciones, la negociación de los planes, y ahí también va a ser importante también para garantizar un tema que ha salido en la discusión, que es el level playing field. La Comisión la Comisión va a analizar estos planes, la Comisión va a discutir con los Estados, habrá una aprobación final en el Consejo de Ministros y precisamente la discusión europea es para garantizar que estos planes pues haya un respeto al mercado común y que se garantice la comunalidad, la dimensión común de esta política. Y este es el papel que va a jugar la Comisión estos próximos años y pensamos que ahora vienen 2 años complejos, duros, primero de negociación, Consejo, Parlamento, después de implementación, pero pensamos que entre todos llegaremos pues a una PAC fuerte, sólida, y el 2028 tendremos pues la nueva PAC en marcha y nuestros agricultores tendrán garantizado y una PAC fuerte, consolidada, con un apoyo a la renta sólido hasta el año, como mínimo, el año 2034. Muito bem, muito obrigada. Já temos aqui o Sr. Ministro connosco e, portanto, vamos ter mesmo que encerrar este debate. Quero agradecer a todos aqui os vossos contributos. Sr. Ministro, tenho aqui uma má notícia para si. Foi-nos apresentada aqui uma proposta que simplifica, que é moderna, que é sustentável. O setor vê nela muitas camadas de complexidade, muito risco, muita perda de dinheiro para a agricultura e, portanto, há aqui muita apreensão pelo que vem aí. Mas dá-lhe aqui uma boa notícia, que é, pode ouvir toda esta conversa que tivemos aqui hoje, que foi riquíssima, no próximo podcast da Vida Rural no Agricultar. Estivemos a gravar e, portanto, nas suas longas viagens pode ir ouvir, a acomodar todas estas visões e, portanto, para depois poder na negociação também poder recordar aqui um bocadinho a forma como o setor está a olhar para estas propostas. Mais uma vez agradecer a todos aqui a vossa partilha e à Ampromis também pelo facto de ter proporcionado aqui este momento tão rico de informação. Muito obrigada a todos. Este podcast tem o apoio da Ampromis e da ADP Fertilizantes Grupo Fertibéria.